Primeiro eu quero agradecer ao convite do Padre Maurício, para estar novamente nessa igreja, nessa comunidade, que há 17, quase 18 anos, eu me ordenei sacerdote aqui nessa igreja. E diácono também. Então, vendo agora, a gente vai conhecendo várias pessoas, Muito bem, é um prazer em rever tantos amigos que caminhamos, junto ao Senhor. Saúdo também o diácono Lessa, o seu Vantini, diácono Vantini, tantos outros que passaram por aqui. E agradecer a Deus por podermos rezar essa Eucaristia, meditar a palavra do Senhor, nesse dia em que a igreja celebra São Bartolomeu, ou também Natanael, como nós vimos e ouvimos no Evangelho. E junto de São Bartolomeu, incluirmos também alguma reflexão sobre Dom Bosco, Afinal, nós estamos celebrando essa novena em honra do nosso santo padroeiro, e fundador da congregação salesiana. No encontro que Jesus faz a Bartolomeu, a Natanael, ele faz um elogio muito grande a ele, dizendo que é um homem sem falsidade. E Jesus, de alguma forma, já o amava plenamente do momento em que o viu debaixo da figueira. E nós rezamos, logo no início dessa Eucaristia, que pudéssemos, pela graça de Deus e pela intercessão de São Bartolomeu, servirmos o Senhor de todo o coração. Então, nesta noite, nós queremos pedir a Deus que nos dê a graça de amar a Ele de todo o coração, de toda a alma. Bartolomeu, embora a gente não tenha muitos relatos dele depois desse no Evangelho, foi alguém que amou o Senhor de todo o coração. E, segundo a tradição cristã, é indicado que levou o Evangelho até a Índia e lá fora martirizado. Não sabemos o que o Senhor há de nos pedir, se seremos martirizados por causa da fé. Mas uma coisa é certa, Ele aguarda e espera de todos nós a mesma fidelidade de Bartolomeu, o mesmo ardor na fé e o mesmo desejo de permanecer sempre com o Senhor. E diante dessa festa, o que podemos falar de Dom Bosco? Lendo cartas que Dom Bosco escrevia a alguns jovens que escreviam para ele, dizendo sobre a vida, sobre a vocação, pedindo uma orientação sobre a própria vocação, ou nas cartas em que Dom Bosco enviava aos colégios, para os estudantes, seminaristas, Dom Bosco ele tinha grande preocupação de que os jovens servissem o Senhor de todo o coração. E em todas as cartas, 4 elementos sempre haviam. Era o padrão que Dom Bosco utilizava, mas muito eficaz à salvação de todos nós. O primeiro, o amor, que certamente nós vemos aqui pela Eucaristia. E irmos sempre à Eucaristia. Não há sinal e não há movimento ou a demonstração da nossa fé de estarmos aqui para receber o corpo e sangue do Senhor, porque nós queremos estar sacramentalmente unidos a Ele. E diz o Senhor, aquele que come o meu corpo e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, Dom Bosco ele sempre dizia, vocês querem muitas graças, visitem muitas vezes Jesus no Santíssimo Sacramento. Querem mais graças ainda, comunguem o mais possível. No século XIX, naturalmente, havia algumas restrições à comunhão diária. Então, Dom Bosco sempre dizia, nas festas e nos domingos. E se você puder comungar mais, que o faça. Junto com esse sacramento, ele dizia, confessem sempre, estejam sempre no estado de graça, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor há de nos chamar. E abram sempre o coração ao seu confessor, de modo que você possa retirar todos os males e tudo aquilo que te impede de fato de estar diante de Deus.
conversando com o Padre Maurício e com todos os salesianos, nós sabemos que esta comunidade vive plenamente esta realidade. O amor à Eucaristia, veja, nós estamos numa terça-feira, quarta-feira, estou perdido, quarta-feira, e todos aqui estamos celebrando a Eucaristia. E também o número de pessoas que acorrem ao sacramento da confissão é espantoso e maravilhoso, porque as pessoas entendem a graça desse sacramento, a força transformadora e, sobretudo, redentora dele. O segundo elemento que Dom Bosco dizia para os jovens era que confiassem plenamente nos seus superiores, nos seus pais e pessoalmente nos seus confessores, principalmente para discernir alguns elementos importantes da vida. E esta é uma realidade muito importante, que todos nós tenhamos alguém, um sacerdote, um diácono, um diretor espiritual, para que nos ajude a caminhar nos mandamentos do Senhor, em direção a Ele, de conformarmos cada vez mais nossa vida ao Senhor. E na direção espiritual, você vai apresentar o seu único desejo, que é conformar, que é estar com o coração repleto de Deus. E vivendo essa realidade onde você está, no seu trabalho, na sua família, aposentado, em plena vida ativa, consagrando o seu estado de vida a Ele. O terceiro elemento que Dom Bosco sempre dizia, e já estou terminando, é o amor a Nossa Senhora, pela uma devoção diária pela resta do terço, o mais possível. Inclusive, levando todos os jovens, antes de dormir, a dizer a seguinte oração: querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Por 3 vezes. Não só para pedir a intercessão dela, mas com ela aprender a responder ao seu filho, a abrir o seu coração. Na segunda-feira nós rezamos Nossa Senhora Rainha, e ela sempre disse o sim e levou até as últimas consequências esse desejo de servir a Deus. E com ela, todos aqueles que entram na vida e na casa salesiana poderão trilhar o mesmo caminho na devoção mariana. E finalmente, a última e importante, Dom Bosco sempre orientava os jovens a fugir das más companhias, das más conversas. E isso é algo extremamente importante para essa noite. Às vezes, nós recebemos a influência de más companhias, na juventude, no trabalho, na comunidade cristã. E a má companhia vai se configurando pelo excesso de murmurações, de reclamações diárias, de divisões internas. Então, Dom Bosco ele dizia para todos os seus jovens: fujam das más companhias. E lembrem, se fizermos uma análise da nossa vida, você vai saber que determinados pecados que entraram na nossa vida e que ainda permanecem, às vezes é fruto de uma má companhia. Que foi ou no colégio, ou foi no início da nossa profissão, ou foi agora. Fugir da má companhia. E depois ele dizia: e não sejam vocês más companhias para os colegas, procurando sempre ter uma atenção para que todos estivessem estando num processo de conversão e fazendo com que a caridade, a correção fraterna estivesse sempre presente nos nossos ambientes. E termino lendo um rápido parágrafo a vocês de uma boa noite que Dom Bosco disse, relacionado ao coração e à consciência do pecador. E por que eu quero dizer? Porque quero terminar essa homilia incutando remorso em nossos corações? Não, mas trazendo a oportunidade de uma festa em que nós somos chamados a conformar todo o nosso coração ao Senhor, a analisarmos também a nossa consciência, principalmente na hora de dormirmos, para quem sabe amanhã pedirmos perdão a Deus e retomarmos nossa vida de fé e de conversão. Essa boa noite de Dom Bosco, ela se dá depois de um dia em que ele foi fazer visita e ele ficou observando o mar revolto por horas a fio. Então ele ficou na costa e olhava a maré
que estava extremamente alta, e ele fez uma alusão aos seus jovens e ao seu auditório sobre essa circunstância, comparando a consciência de todos nós que somos pecadores. Diz assim: observando o mar, eu pensava no pecador que está continuamente submergido por uma tempestade, como estava então o mar. A consciência sempre o corrói e ele jamais tem paz e tranquilidade. Faz um pouco de recreio, depois se retira triste. Os colegas o convidam a divertir-se, mas ele dá de ombros e não tem vontade de brincar, porque o coração o repreende, dizendo-lhe: tu não és amigo de Deus. Vai almoçar e procura ficar alegre, tentando expulsar todo o pensamento que o censura, mas o coração lhe diz: e se agora, enquanto te alimentas, morresses? Tu serias excluído do paraíso e o inferno estaria pronto para receber-te. À noite, vai para a cama e procura afastar-se de si os funestos e justos remorsos da consciência, dizendo: agora quero dormir tranquilamente, pelo menos me livrei desses pensamentos tormentosos. Aliás, naquela noite nem recitou as orações a fim de reprimir sempre mais seus remorsos. Inutilmente se esforça, pois seu coração lhe diz: e se nesta noite tivesses de morrer, passarias a eternidade na desgraça de Deus. Enfim, ele não tem paz e tranquilidade, mas seu coração está sempre em tempestade. Estes, os pensamentos que me passavam pela mente enquanto olhava para o mar em tempestade. E aí ele conclui dizendo: boa noite. É isso que nós queremos pedir a Deus, que nos dê a graça de uma conversão sincera de coração, para, como Bartolomeu, vivermos sempre na graça de Deus e procurarmos retirar tudo aquilo que nos impede de viver a alegria e a certeza da presença de Deus em nossas vidas. Que São Bartolomeu interceda por nós, que Dom Bosco interceda também por nós e que a Virgem nos conduza ao caminho do seu Filho. Louvado seja Jesus Cristo.